Vamos iniciar a nossa live do Caminhos da Linguagem, trazendo para vocês aqui um conteúdo bacana, histórias que ensinam e trabalhando também com algumas coisas a respeito do Caminhos, informando sobre o Caminhos da Linguagem para vocês, beleza? É a nossa primeira live aqui, começando diferente, mas faz um favor para mim, clica ali no aviãozinho e já transmite para os seus contatos aí a respeito de histórias que ensinam, que com certeza eles vão gostar bastante dessa live de hoje, que a gente vai abordar aqui umas coisas bem interessantes para diferentes situações nessa live de hoje. Então, o título da live é Histórias que Ensinam, ok? Histórias que Ensinam, e a gente vai trazer aqui para vocês algumas formas de vocês poderem aproveitar uma boa história, ok? O pessoal está entrando aos pouquinhos, está chegando. Ok? Uma boa noite para vocês que estão chegando, beleza? Boa noite, Edilane, boa noite, Iracema, boa noite, Valéria, boa noite, Valdirene, boa noite, Rogério, Wildnis, sejam bem-vindos, tá bom? A nossa live que nós iremos começar aqui do Caminhos da Linguagem, ok? Bom, nesse momento que a gente está enfrentando o isolamento, essas questões que nós pensamos, né? E nós já fazemos conteúdo para o YouTube faz algum tempo. Nós já trabalhamos com conteúdo para o YouTube já faz algum tempo. E aí pensamos, olha, interessante trazer um conteúdo para o Instagram também. Um conteúdo de interação, em que a gente pudesse interagir, ok? Então, para quem não conhece, esse perfil é do Caminhos da Linguagem. Então, o perfil do Caminhos da Linguagem, nós trabalhamos lá. Meu nome é Paulo, sou o professor Paulo, conhecido como Prosa Júnior. Eu atuo lá como Prosa Júnior. Ok? Sejam bem-vindos, quem estiver entrando aí, fique à vontade na live de hoje do Caminhos da Linguagem. E hoje nós pensamos o seguinte, o foco do Caminhos da Linguagem é estudar os diferentes caminhos que a linguagem atua, né? A linguagem, ela vem em determinados locais, ela vem abordando diferentes sentidos, significados e funções para a nossa vida. E justamente hoje nós vamos abordar o poder das histórias. As histórias têm um poder fabuloso na nossa vida. E nós vamos ver passo a passo como essas histórias são capazes de, fazerem parte de uma forma tão importante da nossa vida que constrói a gente como ser. Então hoje nós vamos trabalhar aí com o poder das histórias nesse processo, né? E como é que a gente vai funcionar aqui na nossa live? Vai funcionar da seguinte maneira. Durante a live, vocês podem escrever aqui embaixo, pergunte. Eu vou interagir com vocês. O nosso comentário está liberado aí. Então, para vocês perguntarem quando vocês quiserem. Então, é só perguntar quando vocês quiserem aí no comentário, interagir com a gente vai conversando. Conforme eu vou passando aí o conteúdo, conforme a gente vai conversando a respeito do conteúdo, aí a gente vai trocando essa ideia. Converse, bate ali o teclinha e escreva pra gente aqui embaixo, tá bom? Que a intenção é interagir cada vez melhor com vocês, tá bom? E aí fala, eu tenho uma experiência sobre isso, eu tenho uma história sobre essa questão, conte aqui embaixo, com certeza eu vou adorar interagir com você nessa live hoje, ok? Eu vou adorar interagir com você, a ideia é essa, interagir o tempo todo. Então sejam muito bem-vindos, boa noite, Suzy, seja bem-vinda à nossa live aqui hoje do Caminhos da Linguagem, onde nós vamos abordar com vocês algumas questões bacanas. Então, o nosso tema hoje, o tema é o homem, ou melhor, o tema são as histórias que ensinam, ok? As histórias que ensinam. E qual que é a ideia das histórias que ensinam, gente? Olha só que interessante essa questão. As pessoas falam que o homem é um ser social. Que o homem é um ser social. Mas eu gostaria de trazer uma nova função para o homem também. Não o homem apenas como um ser social, mas o homem como um ser narrativo. Como assim narrativo? Boa noite, Wilde. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live. Então, o que seria um ser narrativo, gente? O que eu queria dizer nessa primeira parte da nossa live é falar o seguinte, olha, a narratividade, a narração para o homem, as histórias para o homem, não são simplesmente algo que faz parte da sua vida. Os homens são construídos por histórias. Os seres humanos são construídos através das histórias. As histórias marcam a vida deles, marcam a vida delas
E a cada dia as histórias constroem muitas coisas. Então muitas vezes as pessoas perguntam assim, olha, uma pessoa tem determinada crença ou determinadas atitudes, ou a pessoa fala, eu sou assim, eu sou assado, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Que histórias essa pessoa ouviu ao longo da sua vida? Que histórias construíram, fizeram parte da construção da sua personalidade? Ok? Então, nesse patamar, é a importância das histórias e aí as histórias que ensinam. E nós vamos abordar isso bem tranquilamente. Desde os primórdios, gente, lá no começo, nas épocas mais antigas do ser humano, nós observamos que as histórias faziam parte da rotina dos povos. Seja em volta de uma fogueira, ou quem sabe numa noite fria de tempestade, as pessoas estavam reunidas para contar histórias. E essas histórias tinham funções bem diferentes. Cada uma delas teve função diferente. Com o tempo, essas histórias deixaram de ser apenas histórias histórias rurais, né, na minha cabeça, histórias orais e passaram a ser histórias escritas, que passaram de geração a geração, de geração a geração. Então, para que a gente possa iniciar esse processo, essas histórias tinham diferentes funções. Vamos pensar primeiro na função de entretenimento, que as histórias eram feitas para divertir as pessoas, rir, se divertir, pensar nesse sentido, tá bom? Só que além das questões das histórias, das questões de divertimento, que vocês vão ver que não é simples divertimento aí não, há algo por trás, mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas além dessa questão das histórias estarem simplesmente ali para divertir, havia uma função muito importante, que era a função de marcar uma tradição. Sim, marcar uma tradição. E como funciona essa marcação de tradição? Então, veja bem, a história era feita para que uma tradição não fosse perdida. Então aquela história era contada e dentro dela havia um costume, algo que o povo deveria repetir, de geração em geração, e não poderia se perder. Então essa primeira função é uma função de marcação da tradição, ok? Marca a tradição. E aí tem a ver muito com a questão cultural. A história nesse ponto tem a ver sempre com a questão cultural. Então, existem vários povos com essas histórias tradicionais que não são simplesmente histórias de entretenimento, mas de marcação de tradição. Nós vamos falar especificamente dando exemplo de cada uma delas. A segunda função que nós observamos é a função simbólica. Sim, as histórias têm função simbólica também, uma função simbólica muito forte. Qual é a função? Para que a função simbólica serve? Bom, a função simbólica serve para dar significado, ok? Mostrar o que é importante para a pessoa. Normalmente, as histórias simbólicas fornecem identidade, ok? Então, identidade, a pessoa se sente assim, olha, eu pertenço àquele lugar. Aquela história, ela faz uma diferença na minha vida. Então, a pessoa que escuta esse processo da história simbólica, ela vê os símbolos que estão ali, vão dar significado para as várias ações que ele vão ter no dia a dia dele. Vamos pensar da seguinte maneira, por exemplo, os textos sagrados. Os textos sagrados têm histórias com alta carga simbólica, ou seja, tem uma carga simbólica dentro das histórias muito grande. E essa carga simbólica, ela não é simplesmente ali no momento. Ela vai ser aplicada em todas as ações que esse indivíduo vai ter durante a vida dele. Por último, nós temos a função, que é a função das histórias que ensinam, que é ensinar. Então, muito mais ali do que marcar, conservar uma tradição ou simplesmente marcar um significado, nesse momento, das histórias que ensinam, essa história foi feita para formar. Ela quer formar uma pessoa. Então, nesse sentido, ela traz valores, ela traz atitudes. Então, para as mais diferentes situações da vida. Uma pergunta que vocês possam me fazer, de cara que possa ter, é pensar o seguinte. Mas a minha dúvida é a seguinte. Dá para misturar essas funções? Por exemplo, uma história que tem uma função tradicional para marcar uma tradição, uma história que tem uma função simbólica e uma história que tem uma função
de ensinar. Dá para misturar essas histórias diferentes nesse processo? Sim, dá para misturar. Mas há histórias específicas para cada caso desses aí. E eu vou dar um exemplo aqui para que vocês vejam essa diferença dessas histórias em cada caso. Vamos pensar assim, por exemplo, no texto bíblico, no texto da Bíblia. E veja bem, você tem, por exemplo, histórias no texto bíblico que são para marcar uma tradição. Por exemplo, aquelas histórias que apresentam um relato de um ritual, como a Santa Ceia. Então você vê lá na Santa Ceia o relato de um ritual. Essa história, ela marca uma tradição, algo que tem que ser repetido de geração em geração. E olha que tem milênios que isso é repetido, hein? Essa história tem uma função específica. Mas prosa, ela não ensina também? Porque a pessoa vai repetir. Sim, mas a principal função dela é marcar uma tradição. E, diretamente, acaba ensinando também. Aquelas histórias cheias de símbolo que tem na Bíblia, como, por exemplo, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Perceba nesse momento que essa história tem um símbolo muito forte aí, ok? E esse símbolo marca a pessoa. Olha, o Cordeiro de Deus, olha como é simbólico isso. Tem uma participação aqui na nossa interação. Paulo, as parlendas podem ter essas junções? Opa, com certeza. As parlendas, obrigado Rogério pela participação. As parlendas com certeza pode ter essa participação. Por quê? Porque ela junta a função de marcar uma tradição folclórica, cultural de um povo. Ela traz também símbolos importantes e ela tem uma questão moral que ela quer passar. E essa questão moral, ela quer ensinar algo para as pessoas a respeito daquela cultura. Então, sim, é um bom exemplo, Rogério, um excelente exemplo que você trouxe, que é o exemplo das parlendas. Fica até uma dica bacana para a gente abordar aí no próximo encontro. Então, veja bem, e eu vou dando exemplo, voltando àquele nosso exemplo lá da Bíblia, nós temos, por exemplo, as histórias que ensinam as parábolas. As parábolas são textos dentro da Bíblia que foram feitos para ensinar. Então, veja, dentro de uma mesma obra, você tem histórias que são marcação de tradição, histórias que são simbólicas e histórias que são que ensinam, histórias didáticas. Mas aí, como o Rogério deu um exemplo agora das parlendas, que é um exemplo muito bom, que mostra que executa as três funções. Sim, nós temos textos que executam três funções tranquilamente. Eles fazem isso naturalmente, ok? Muito bem. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, nós tivemos tipos de textos que são criados sempre para poder destacar o ensinamento. Por exemplo, que tipo de texto destaca o ensinamento? Olha, a fábula. Aliás, para os papais que estão participando da nossa live, os papais e as mamães que estão participando de nossa live, leia fábulas para os seus filhos. É um tipo de texto fantástico, traz um ensinamento muito bom a respeito do que é, ok? A respeito do que é uma moral, a respeito do que é um ensinamento, uma atitude do nosso dia a dia, ok? Então, o prazer é meu, Rogério, de estar aqui com você. Sempre é bom ouvi-lo. Isso é muito bom também, vê-lo aí na participação, tá bom? Ok, a Valéria colocou aqui que ela quer saber mais sobre parlendas. E depois, então, quem sabe a gente não traga uma live para conversar um pouquinho sobre esse tipo de texto, ok? Então, dando sequência, nós temos as fábulas, que são nitidamente para poder ensinar algo. As fábulas foram feitas para isso. Não são simplesmente histórias de bicho. Ali tem representatividade. Além de representatividade, tem sempre uma moral que quer ser ensinada. Nós temos também os apólogos, as alegorias e muito, muito mais. Essas histórias foram nitidamente feitas para ensinar. E a gente vai abordar elas num próximo encontro que a gente vai ter aqui, ok? A respeito das histórias que ensinam, histórias feitas para ensinar. Mas há também as histórias que foram feitas para divertir, mas na realidade elas têm muito para ensinar para a gente. Essas histórias feitas para divertir têm muito para ensinar para a gente, ok? E esse ensinamento ele encontra várias estratégias diferentes, como por exemplo, humor, emoção, suspense, e usa outras estratégias para poder cativar o público e assim, nesse momento, depois que cativa o público, ele consegue, com certeza, passar um ensinamento a respeito de algo.
Valdirene aqui compartilhou conosco. Verdade, as fábulas são ótimas para desenvolver a criatividade das crianças. Olha aí, bacana. Sim, com a fábula, muito obrigado pela participação, Valdirene. E com certeza nós vemos aí que as fábulas, elas são ótimas. Por quê? Porque além de passar o ensinamento, faz a criança refletir. Refletir sobre as suas ações. Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou fazendo o errado? De que maneira eu posso agir em situações diferentes? Ok? Então as fábulas são fabulosas por isso. Ok. Então o que importa nessas histórias, que fazem a diversão, que usam a diversão para isso, mas o que importa é levar a pessoa justamente para a reflexão. E com base nessa reflexão, a gente vai aplicar o ensinamento em alguma área de nossa vida. Mas parece fácil falar, né? Como aplicar isso na nossa vida? De que maneira eu aplico isso na nossa vida? Então, isso nós vamos ver aqui também nessa live. Nós vamos conversar a respeito de como aplica essas questões no nosso dia a dia. Tá travando? Será que é a internet? Gente, a Suzy colocou aqui para nós se está travando. Verifica para mim, os outros, se está travando a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem aí? Coloca aí para mim, por gentileza. Deixa eu dar uma verificada aqui na nossa net. Se está travando. Escrevam aí para mim, por gentileza. Beleza, obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Isso. Acredito que seja uma oscilação de internet, tá? Uma oscilação. Beleza, brigadão. Brigadão. Então, continuando o nosso processo, obrigado. Aqui, obrigado, Vani. Continuando o nosso processo aqui, explicando para vocês sobre isso, eu vou trazer o seguinte: como aprender com as histórias? Essa que é a questão. Como que a gente vai aprender? Seja bem-vinda de novo, Suzy. Legal, seja muito bem-vinda. Então, como aprender com as histórias? Essa é a grande questão. Eu preciso saber desse modo, qual que é a chave, qual que é a técnica, qual que é o método para que eu possa aprender com uma história, tirar um ensinamento de uma história. Bom, para fazer isso, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada balança, ok? Vamos falar de uma balança. Nós vamos estabelecer uma balança aí. Então, vamos pegar uma história qualquer de entretenimento. E essa história pode ser lida, pode ser um programa de televisão, pode ser de várias questões diferentes. Então, vamos lá. Então, há momentos a história te diverte. A história vai fazer diferentes divertimentos para você. Mas perceba que no meio da história há convites para reflexão. Sim, no meio da história você vai ver que há convites. Seja no momento que um personagem para falar diretamente com o público, para pensar. Naquele momento que o personagem está pensando, ele está convidando você, leitor, também a pensar. Tá bom? Ele convida você também a pensar a respeito daquilo que está acontecendo. Então, nem sempre uma história, o destaque esteja no final tão claramente. Ele pode estar de uma forma direta ou indireta, nítida ou escondida, até mesmo numa fábula. Então, vamos observar os vários convites que uma história faz para a gente pensar. Vamos pensar, por exemplo, numa fábula mesmo. Vou contar uma fábula bem rápida aqui para vocês, que é a fábula do cão e do lobo. Um certo dia, um cão encontrou com um lobo na mata. O lobo virou para o cão e falou: "Nossa, meu amigo, você está muito gordo, muito bonito? Os seus pelos estão muito saudáveis? O que tem feito da vida?" E aí, o cão virou para o lobo e falou: "Olha, eu sou muito bem tratado. Eu tenho um dono que cuida muito bem de mim. Me dá comida 2 vezes por dia. E além disso, escova meus pelos, me dá banho e me dá um lugar quentinho para me dormir toda noite." E o lobo falou: "Nossa, muito bom. Gostei. Posso ir morar com você?" E o cachorro falou: "Claro, venha comigo." E eles foram caminhando. Durante o caminho, eles perceberam, o lobo percebeu que o cão usava uma coleira. E ele perguntou: "O que é isso que está apertando aí o seu pescoço, meu amigo? O que está apertando tanto o seu pescoço?" Aí o cachorro falou: "Ah, isso aí é uma coleira. Uma coleira que meu dono colocou em mim.
Mas como funciona isso? Para que serve isso? Bom, a coleira funciona assim. De noite, o meu dono me prende. Desculpa, de dia, né? De dia, o meu dono me prende para que eu não assuste os seus clientes, os seus amigos, seus convidados. E à noite ele me solta para que eu possa latir e proteger a sua casa. Nesse momento, o lobo pensou e falou assim: peraí. Olhou para o cachorro e falou: tchau, amigo, vou voltar para a mata. Eu prefiro a minha liberdade do que a sua fartura. A pergunta que eu faço, meus amigos aí da live que estão comigo, é: vocês percebem os convites para reflexão dentro dessa história? Vocês estão percebendo os convites para reflexão? Veja bem, o convite para reflexão não precisa estar na moral. Quando o lobo conversou com o cordeiro, ali já havia um convite para reflexão. Quando ele fez uma pergunta para o cordeiro: mas que questão é essa? Que coleira é essa? Aí já tinha uma reflexão, já tinha um convite para uma reflexão. E quando ele disse para o lobo, e quando o lobo falou para o cachorro assim: olha, meu amigo, eu não quero saber dessa sua vida não, eu vou para a minha liberdade. Isso é um convite para reflexão. Então, durante a história, tem vários convites para reflexão, gente. E isso acontece em livros, no teatro, cinema, em música narrativa, em várias questões diferentes. Perceba os convites para reflexão que tem ali. Né? A gente percebe que às vezes são mínimos. Claro, vocês vão perceber em alguns filmes que vocês assistem, por exemplo, que há poucos convites para reflexão. Vocês observam ali, por exemplo, há filmes que tem mais a diversão, aí lá no meio, pum, tem um convite para reflexão. Que é uma questão que um personagem pergunta ao outro, que faz o outro pensar. Quando o personagem vira para cima e coloca um pensamento, ali ele está convidando. Então, por exemplo, seriados como até que a gente via quando criança, eu me lembro do Chaves. O Chaves era para divertir, né? O tempo todo, piadas, muitos bordões que ficaram na nossa cabeça por vários e vários e vários anos. Mas há alguns episódios do Chaves em que eles convidam a gente a refletir. Convidam a gente a refletir sobre o menino que está sempre com fome, né? Do menino que não tem família, que vive só. Há poucos, não tem muitos não, mas há alguns episódios que eles fazem esses convites pra gente. Por que eles não fazem muito? Porque como é um seriado mais de comédia, isso seria um convite um pouco emotivo demais, talvez se tornasse um pouco melancólico, e o seriado é de comédia. Mas, por exemplo, vocês aí que estão assistindo, vocês viram aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Já viram esse seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Vocês viram aí, né? Então, esse seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ele convida a gente a refletir o tempo todo. Porque ele coloca um narrador, e esse narrador, ele vai fazendo perguntas, ele vai fazendo pensamentos, ele vai fazendo reflexões. E é uma comédia para a gente rir e o tempo todo ele vai fazendo a gente refletir. Então, sim, são histórias que ensinam. São histórias que ensinam, ok? Às vezes ensinam de uma maneira diferente do que a gente espera, mas ensinam, ok? Então, essa é a primeira questão para que a gente possa pensar a respeito dos convites que tem dentro de uma história. Observe esses convites que tem dentro de uma história. E aí é o seguinte, agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou trazer aqui um conto. Então, se vocês quiserem anotar em algum lugar, escrever, gravar isso aí, eu vou deixar gravado, vou ver se eu consigo deixar gravado aqui essa live e disponibilizar aqui no nosso perfil do Instagram e para vocês poderem assistir novamente, mas se conseguirem anotar, o nome desse autor se chama Moacir Scliar. Nós vamos ler agora Moacir Scliar, um escritor fabuloso, que traz contos muito divertidos, e que eu vou mostrar para vocês agora um conto do Moacir Scliar. Que conto é esse que você vai trazer para nós? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um conto que chama Turistas Secretos. Vamos fazer um exercício aqui, ok? Eu vou fazer a leitura desse conto, trazer a leitura desse conto para vocês, e depois eu vou mostrar uma técnica, um método, para que vocês possam extrair o conhecimento desse conto. De que maneira eu vou pegar o ensinamento dele? Afinal de contas, a live é sobre histórias que ensinam. E como que eu vou pegar o ensinamento, extrair o ensinamento
dessas histórias, né? Então vamos mostrar aqui um método, uma técnica para vocês. Então agora eu vou ler um conto para vocês, chama Os Turistas Secretos. Se quiser anotar em algum lugar aí, Os Turistas Secretos de Moacir Sclia. Vamos lá então. Havia um casal que tinha uma inveja terrível dos amigos turistas, especialmente dos que faziam turismo no exterior. Ele, pequeno funcionário de uma grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o suficiente para viajar. Quando dava, para as prestações das passagens, não chegava para os dólares e vice-versa. E assim, ano após ano, acabavam ficando em casa. Olha essa história. Contudo, tamanha era a vontade que tinham de contar para os amigos sobre as maravilhas da Europa, que acabaram bolando um plano. Todos os anos, no fim de janeiro, telefonavam aos amigos. Estavam se despedindo. Viajavam para o velho continente. Velho continente é Europa, tá, gente? Então, veja bem, velho continente é Europa. De fato, alguns dias depois, começavam a chegar postais de cidades europeias, Roma, Veneza, Florença. E ao fim de um mês, eles estavam de volta, convidando os amigos para verem os slides de viagem. E as coisas interessantes que eles contavam a respeito. Até dividiam os assuntos. Olha só, bem organizadinho eles, hein? A ele cabia comentar sobre os hotéis, os serviços aéreos, a cotação das moedas e também o lado pitoresco das viagens. A ela, falar do erudito, comentários sobre museus e locais históricos, peças teatrais que tinham visto. O filho, de 10 anos, não contava nada, mas confirmava tudo. E suspirava quando os pais diziam: "Como fomos felizes em Florença!" O que os amigos não conseguiam descobrir é de onde saíra o dinheiro para essa viagem. Um, mais indiscreto, chegou a perguntar: "De onde vem esse dinheiro que vocês estão viajando aí?" Os dois sorriam, misteriosos, falaram de uma herança e desconversaram rapidamente. Depois é que ficou se sabendo, gente. Olha, depois. Não viajavam coisa nenhuma. Nem saíam da cidade. Ficavam trancados em casa durante todo o mês de férias. Ele ficava estudando os folhetos das companhias de turismo sobre, por exemplo, a cidade de Florença, a história de Florença, os museus de Florença, os monumentos de Florença. Eles ficavam só estudando isso. Tá bom? E ela, num pequeno laboratório fotográfico, montava os slides em que imagens deles ficavam superpostas. A imagem de Florença. Escrevia então os cartões postais, colava neles selos usados com carimbos falsificados. Quanto ao menino, decorava as histórias contadas pelos pais para confirmá-las se necessário. Só saíam de casa tarde da noite. O menino, para fazer um pouco de exercício. Ela, para fazer compras num supermercado bem distante. E ele, para depositar nas caixas de correspondência dos amigos os postais, né? Poderia ter durado muitos anos isso aí. Poderia ter durado muitos anos. Mas foi ela quem estragou tudo. Lá pelas tantas, cansou de ter um marido pobre que só lhe proporcionava as excursões fingidas. Apaixonou-se por um piloto. Sério, apaixonou-se por um piloto. Que lhe prometeu muitas viagens para lugares mais exóticos e acabou pedindo o divórcio. Beijaram-se pela última vez ao sair do escritório do advogado.
A verdade, disse ele, é que me diverti muito com essa história. Eu também me diverti muito, disse ela. Fomos muito felizes em Florença, suspirou ele. É verdade, ela disse com lágrimas nos olhos e prometeu que nunca mais iria a Florença. Moacir Scliar. Essa história é fantástica, gente. Turistas secretos. É um conto divertido, com muita linguagem irônica. Mas vamos pensar o seguinte sobre ele. Para perceber o ensinamento que tem nesse conto que eu acabei de ler para vocês, nós temos que ver a tecla que ele bate sempre. Pá, pá, pá. Que tecla que ele bate? Então, primeira coisa, logo no começo do conto, ele fala o seguinte, ó. Havia um casal que tinha uma inveja terrível dos amigos. Então, aqui ele já está informando para a gente. Veja bem, eu vou trabalhar com a inveja, uma história que trabalha com a inveja. E aí ele vai trazer para nós todas as consequências da inveja. Ele já coloca logo de cara. Havia um casal. Então, necessariamente, uma história não precisa falar, essa história vai trabalhar sobre isso. Ela pode, ao apresentar os personagens da história, a partir do momento que ele traz uma característica forte desse personagem, ele vai falar que vai trabalhar com aquilo. Então, quando ele diz no começo da história, olha, havia um casal que tinha uma inveja terrível dos vizinhos turistas. Então, o que acontece? Nesse momento, ele está falando que vai trabalhar com a inveja e as consequências da inveja. E vocês percebam que, durante o processo, ele vai falando, ele vai trazendo, olha, o que eles fazem por causa dessa inveja, por causa desse desejo de ir. E veja bem, ó, a pergunta que ele faz, eles poderiam ir para muitos lugares, por que necessariamente eles precisariam ir para a Europa? Vocês podem ver que além do processo, que eles tinham condições para ir para a praia. Eles tinham condições de ir para a praia. Só que eles preferiam ir para a Europa. Por quê? E aí decorar coisas de museus, lugares muito históricos. Há aqui uma formação de imagem. Eles estão querendo construir uma imagem. Então não importa muito se é Europa ou outro lugar, mas sim a imagem cultural que eles estão querendo passar. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos que fazer para poder extrair o ensinamento de uma história como essa é perceber o seguinte, onde que a gente vê esse tipo de coisa? Então a primeira coisa que vocês têm que pensar, onde que a gente vê esse tipo de coisa? Pessoas que forjam, ou seja, forjam vidas. Pessoas que mostram alguma coisa que na realidade nunca fizeram. Ou mostram uma vida que não corresponde a delas. Você sabe me dizer aí? Qual é o local que acontece muito esse tipo de coisa? E aí? Que local que acontece esse tipo de coisa, gente? Redes sociais, né? Redes sociais acontecem isso. Só que não é bem as redes sociais. Isso, redes sociais. Não são apenas as redes sociais, mas o uso das redes sociais. Nós agora estamos aqui nas redes sociais. Facebook, muito bom. Obrigado, Frases de Lu. Facebook, muito bem. Esses locais, redes sociais, há pessoas que querem forjar uma imagem, mostrar o que não são. Lógico, há locais, né? Instagram, exatamente, Instagram também, verdade, muito bom. Isso mesmo, Instagram também é um local que acontece isso. E nesses locais, vocês vejam que há pessoas que constroem imagens, querem mostrar uma imagem de alguma coisa, que na realidade não são. Então, é um local... Professor, esse conto é novo? Não, esse conto é antigo. Esse conto ele é antes da internet. Vocês percebem que esse conto é bem mais antigo e mesmo assim está tratando de algo muito recente. Então, de um conto antigo eu consigo extrair algo novo? Sim, eu consigo extrair algo novo. Então, por quê? Essa história, gente, não sei se vocês sabem, essa questão da internet forjar imagens, não sei se vocês viram aquele Catfish, aquele programa chamado Catfish.
Nesse programa, há pessoas que têm relacionamento com outras. Só que, na realidade, elas não mostram nunca quem elas são. Elas criam uma personagem, elas criam uma foto falsa, normalmente alguém muito bonito, alguém muito atraente, de acordo com os padrões ainda. Então, o que acontece? Criam uma imagem e se relacionam com a pessoa à distância. E aí, não é a pessoa. Eles forjam tudo. Eles forjam... Eu bati aqui no negócio sem querer. Então, eles forjam tudo a respeito do processo. E aí, quando descobre, é uma decepção. Teve um caso que me chamou muita atenção. De uma pessoa que teve um relacionamento à distância com outra por 10 anos. Gente, o rapaz teve um relacionamento com a moça por 10 anos. Só que a moça não era quem ela dizia que era. Não era. A moça não era foto, ela não era aquela pessoa. Então veja bem as questões que teve nesse processo. Ele ficou arrasado com isso, mas pelo menos eles se reencontraram e fizeram as pazes. Lógico, não tiveram relacionamento após isso. Então, essa oportunidade de poder criar um personagem é muito forte. Lembra que no começo dessa aula eu falei que, dessa live de hoje, eu falei que o ser humano é um ser narrativo. Então, quando ele tem a oportunidade de criar uma narração para a sua vida, ele vai fazer. Mesmo que essa narração seja fictícia. Agora, como que eu faço para poder não criar narrações tão fictícias na minha vida? Porque a minha vida pode ser uma narração, né, professor? Com certeza. Com certeza. Você vai criar uma narração naquilo que você acredita. Você vai criar uma narração naquilo que é importante para você. Mas, principalmente, você vai criar uma narração de realidade. Daquilo que é importante de realidade. O problema é quando as pessoas criam uma coisa que elas não são. Mas o personagem é muito tentador. Muito atraente poder criar um personagem, né? E por isso que algumas pessoas criam personagens. Criam personagens o tempo todo. Então vejam bem, nesse processo, essa história nos convida a fazer várias perguntas sobre nossa vida. Uma pergunta que nós podemos fazer: até que ponto estamos querendo viver uma vida apenas para mostrar para os outros? Até que ponto? Até que ponto a ilusão satisfaz a minha vida? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós podemos viver de ilusão? Olha, vocês podem até falar para mim. Por um tempo, podemos viver de ilusão, sim. Eu acho que posso viver de ilusão por um tempo. Mas será que ela consegue manter? É esse que é o problema. Nós temos que... Então, quando a gente termina de ler uma história como essa, para poder extrair o ensinamento dessa história, para poder conseguir extrair esse ensinamento, nós devemos pensar nas perguntas que surgem da nossa mente. Então, não pense logo em interpretação, não pense logo em, vamos dizer assim, não pense logo em respostas. Não, pelo contrário. Quando você lê uma história como essa que eu mostrei agora, você tem que pensar nas perguntas. Pense nas perguntas que vêm na sua cabeça. Então, esse é o processo de extrair o conhecimento, de extrair o ensinamento dessa história. Você cria as perguntas e você mesmo dá as respostas. Olha só, como é que funciona isso? Vamos supor, você leu um conto que você acha interessante, um conto por dia. Eu gosto de livros de conto, porque cada dia eu posso ler um, né? E pensar sobre ele. Ou posso ler um... Eu não leio todo dia, pode ser que eu leio dia sim e dia não. Dia sim e dia não, lendo aquele conto. Então, eu leio um dia aquele conto, e aí eu vou pensar as perguntas que me vêm à mente desse conto. Aí, no dia seguinte, eu vou pensar nas respostas dessas perguntas. Com calma, sem pressa. Deixando que elas venham devagar para a mente. E assim eu vou extraindo o ensinamento desse conto.
No outro dia eu posso ler outro. Aliás, eu posso ler ele novamente. Esse processo que eu estou mostrando para vocês, de perguntas com respostas, vai fazer com que vocês possam ler um mesmo livro todo ano e você extrair ensinamentos diferentes. Tem um livro que eu lia todo ano, sabe? Um livro que eu lia todo ano que eu gostava demais, um livro que eu gosto muito, que chama O Pequeno Príncipe. E todo mundo sabe que o principal ensinamento do Pequeno Príncipe é: tu te tornas responsável por aquilo que cativa. Esse é um ensinamento muito importante. Boa noite. E aí, veja bem. Só que relendo O Pequeno Príncipe, eu fui percebendo que há outros grandes ensinamentos nele. E porque toda vez que eu leio, eu faço perguntas diferentes. O mesmo livro, eu faço perguntas diferentes para ele. E quando eu penso nas respostas, eu vejo um novo ensinamento, uma nova lição que esse livro tem para me dizer. Tá bom? E essa é uma maneira fabulosa de você aprender. Uma maneira fabulosa de você aprender. Por exemplo, eu aprendi, outro dia a gente pode fazer uma live aqui sobre o Pequeno Príncipe, mas outro dia eu aprendi que o Pequeno Príncipe é uma história sobre amizade também. E nos ensina que a amizade tem vários tipos de amizade diferentes. E elas têm maneiras diferentes de se relacionar. Você tem uma amizade que é feita através, vamos supor, de amigos, comunidade, amizade de um professor para com um aluno, de um pai para um filho, mas também outras formas de relação de amizade que aparecem. Então, outro dia eu faço uma live sobre isso, sobre o Pequeno Príncipe e as formas de leitura que a gente pode fazer dele. Faço sim, deixa comigo. Então, veja bem, nesse propósito, gente, sempre quando vocês pensarem numa história e pensarem em histórias que ensinam, sempre que você pensar em histórias que ensinam, eu vou ler uma história agora. Seja uma parábola, um conto. Eu vou pensar nas perguntas que eu vou fazer para ele. Espera aí que tem interação. Vamos ver. Tem que pensar na criança que viveu essa mentira. Qual a lição de vida que os pais passaram para ela? Ótimo. Tem uma pergunta lá do nosso conto, Turistas Secretos. E a Valéria perguntou para pensar o seguinte: qual lição de vida os pais passaram para essa criança? Esse é uma crítica interessante. Porque se os pais estavam criando personagens para viver, o que essa criança vai pensar? Vai pensar que ela não precisa ser ela mesma. Que ela deve construir máscaras e através da construção de máscaras que ela vai viver a vida por essas máscaras. Só que ela não precisa. E se ela viver a vida dela como máscaras, possivelmente ela vai ser frustrada e triste. Então, é uma lição que ela pode aprender. Inclusive, ela pode aprender o contrário. Há pessoas que vivem determinadamente dentro de uma tradição, dentro de um propósito, e aprendem várias histórias dentro desse propósito. Só que vivem vidas completamente diferentes. Isso acontece. O Rogério perguntou aqui para nós sobre a questão da liberdade. Me lembrou o filósofo francês Etienne Boétie, não sei se eu falei certo, sobre a servidão voluntária. A busca do ser que não sou voluntária, forçadamente. Então, sobre a servidão voluntária, essa questão da liberdade. Olha, legal, hein, Rogério? Muito boa essa sua participação. Trazendo para a gente que, quando a gente pensa nessa questão de servidão voluntária, né? De liberdade, daquilo que a gente precisa construir no nosso vida, na nossa construção. E aí é que vem a questão da história como construção de ensinamento. De que maneira eu posso construir diferentes ensinamentos com a mesma história? Então, como que funciona essa questão? A mesma história constrói infinidade de ensinamentos, depende das perguntas que vocês fizerem para ela. Então, nós vemos aí histórias que são milenares, que constroem ensinamentos
completamente diferentes de acordo com o processo que a gente tem a respeito disso. Ok? Então, eu às vezes penso, né, sobre... Professor, e o erro de interpretação? E o erro de contexto? Como é que funciona? Olha, eu vou falar para vocês de um erro que aconteceu comigo. Essas histórias, dar novos significados, dar uma questão de perguntas diferentes é importante. Mas também estudar o contexto dessa história vai te ajudar a fazer também, extrair mais ensinamentos importantes dela. Eu vou falar de um erro de interpretação que eu tive há pouco tempo. Bom, eu entrei numa loja para comprar ração para minha cachorra. A cachorra nem é minha, a cachorra é da minha mãe. Então eu entrei na loja para comprar ração para a cachorra. E aí o que acontece? Uma senhora chegou perto de mim e falou assim: posso ajudar, senhor? Eu falei: não, obrigado, eu já vou dar uma voltinha aqui. Eu achei a loja muito bonita. Comecei a dar uma volta. Quem é da minha cidade vai saber de que loja é essa. Comecei a dar uma volta na loja. E eu vi que a mulher estava me seguindo. Eu olhava para trás e a mulher estava lá. Olhava de novo e a mulher estava lá, a mulher me seguindo. Aí eu comecei: meu Deus, o que essa mulher está pensando? Por que ela está me seguindo desse jeito? Comecei a pensar um tanto de besteira, gente. Comecei a pensar um tanto de besteira. Achei que a mulher estava querendo achar que eu era ladrão, achando que eu estava roubando, estava me perseguindo dentro da loja. Comecei a pensar besteiras. E sabe qual que é o final dessa história? Quando eu cheguei lá no caixa, a moça do caixa virou para mim e falou assim: senhor, alguém estava te atendendo? Aí eu falei: não sei. Aí eu virei para trás, veio justamente a menina que estava me seguindo. Levantou a mãozinha e falou assim: eu estava atendendo ele. Ah, sim, porque há uma comissão para essa moça. E na mesma hora a menina do caixa: ah, sim, porque tem a comissão dela. Meu Deus, ela só estava me atendendo, porque cada uma que atende recebe uma comissão pelo atendimento. Ela não estava me seguindo porque pensava que eu ia surrupiar alguns itens da loja. Não. Ela estava simplesmente atendendo o cliente para receber a comissão dela. O que faltou para mim ali? Faltou para mim entender o contexto, entender o processo. Entender que naquele momento aquela pessoa não estava me perseguindo. Isso era coisa da minha cabeça. E assim acontece também quando a gente às vezes interpreta apenas com a nossa cabeça. Por isso que quando vocês extraírem o ensinamento dessas histórias, é muito importante que vocês também tragam... É muito importante que vocês tragam também a questão do contexto. Quando essa história foi criada, por quem foi criada, que tipo de história é essa? É uma fábula? É um conto? Será que é um conto de humor? Então precisa saber o contexto. No caso da moça, né, faltou comunicação. Poderia ter faltado comunicação. Ela poderia dizer: estou aqui para ajudá-lo, beleza? No que precisar, pode contar comigo. Ela poderia falar, né? Ela ficou perseguindo, ficou uma coisa esquisita. Mas aí, gente, é pensar justamente nessas questões. Eu entender esse contexto. O contexto que tem em volta disso tudo. Entender o contexto é primordial para que eu extraia um ensinamento adequado para essa história. Para que eu consiga ver que as histórias ensinam sim, mas algumas ensinam de forma direta. E algumas que são fabulosas ensinam de forma indireta. E nessas que ensinam de forma indireta é que estão as lições mais interessantes para a nossa vida. Então toda vez que você vê uma história que parece ter um ensinamento, mas você não captou bem, faça a técnica das perguntas. Crie perguntas para você mesmo, tá bom? E assim, ao criar essas perguntas para você mesmo, você vai poder conseguir extrair o ensinamento. Pense com calma nas respostas, com calma. Para você ver, eu leio o mesmo livro todo ano. Logo, há outros livros também. E eu tiro ensinamentos diferentes. Eu tive essa experiência também com o livro de Machado de Assis. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas na 8ª série, foi uma experiência terrível.
Horrível, desculpa, mas foi. Depois eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, no vestibular. E lá no vestibular foi maravilhoso. Eu comecei a entender. E depois eu li novamente na faculdade de letras. E aí foi paixão. Ou seja, eu fui me tornando um leitor mais maduro. E consegui extrair mais ensinamento do mesmo livro em fases diferentes da minha maturidade intelectual. Conforme eu fui ficando mais maduro, aquela história passou a fazer mais sentido. Mais sentido. Ok? Então, esse é um processo que vai acontecendo na nossa vida. Não basta apenas que a gente leia várias vezes. Leia, faça perguntas, pense nas respostas, converse a respeito. É por isso que tem os clubes de livro, né? A gente participa do clube de livro, onde a gente possa trocar uma conversa sobre isso, ou o clube de filmes, para que a gente troque uma conversa a respeito desse assunto, e que a gente possa ir conversando aos pouquinhos. Que a gente vá captando isso aí aos pouquinhos. Beleza? Participação aqui da nossa live. O Rogério perguntou: Paulo, é possível narrativas subliminares como no filme Matrix, que exige muitas vezes conhecimento prévio e a tal maturidade? Olha, ótima questão da Matrix, hein, Rogério, que você propôs aqui na nossa live. Bom, Matrix é uma história que tem uma carga de simbologia forte. É uma história simbólica, né? Tem vários símbolos ali para ser analisados. Então, e logicamente tem um ensinamento ali por trás daqueles símbolos, mas principalmente os diretores, os criadores, os produtores de Matrix queriam principalmente destacar grandes símbolos para o quê? Para poder fazer a questão da crítica social. Então eles começaram lá no filme de Matrix a jogar, por exemplo, determinadas cenas implícitas com várias simbologias, por exemplo, cristão e também do mundo oriental. Matrix é uma grande conversa de várias culturas diferentes do nosso planeta, trazendo ali diferentes formas de interação. Se a gente pode fazer perguntas para Matrix? Pode. A gente pode usar essa técnica de perguntas também. Só que exige da gente, igual você perguntou bem, para que a gente possa extrair essa simbologia toda oriental, essa simbologia cristã que tem ali em todo esse processo, exige que a gente também tenha esse conhecimento prévio, sim. Que a gente faça esse trabalho de maturidade. Por exemplo, quando a gente quem vê o Matrix pela primeira vez e não está habituado com a questão da maturidade, pode justamente ver ele como um filme de ação, já que ele tem várias cenas ali de Kung Fu, cenas que enchem os olhos, grandes cenas de ação, ou seja, é um divertimento, né? Então, a pessoa olha assim e fala, nossa, que filme de ação legal, e ela capta bem pouquinho do processo. Quando ela vai ver de novo, mais madura, com mais conhecimento sobre filosofia, tem muita filosofia no Matrix, aí ela já tira outros ensinamentos. Então, e assim sucessivamente. É um filme que a gente tem sempre que estar vendo. Então, não é verdade? É interessante. Não, mas é isso. Esse processo, Rogério, acontece com todos nós. Igual eu contei a história do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, com o filme do Matrix também acontece. A gente vê aquele filme, enche os nossos olhos, algum conteúdo dele nos chama atenção, e aí depois a gente vai trabalhando. A gente vai amadurecendo, e a gente vai extraindo novos ensinamentos desse conteúdo. Participação aqui da Valéria disse o filme O Poço e Parasita, trouxe logo dois, hein? O Poço e o Parasita também são muito simbólicos. Acho que fornecem boas reflexões. Com certeza, Valéria. Tem várias reflexões a respeito do Poço, a respeito do Parasita que podem ser tirados. São filmes altamente simbólicos. Eu digo aqui que são mais alegóricos. E aí a gente pode trabalhar isso, inclusive, num outro encontro, quando a gente falar sobre alegoria, mais propriamente dito, a gente pode conversar sobre filmes alegóricos, sobre livros alegóricos, que trazem um ensinamento muito forte. A ideia do Poço é trazer uma crítica social, como o Matrix também traz um pouco de crítica, né, à sociedade. Mas a ideia do Poço é bem forte, trazer uma alegoria com uma moral para criticar algo, né?
Então o que acontece? Ele monta toda uma estrutura, o filme é todo montado numa estrutura, inclusive a própria estrutura dos andares, em que cada andar começa a contar para nós. Então eu posso fazer uma pergunta, no caso do filme do Poço, eu posso fazer uma pergunta por cada andar, porque o personagem passa por andares diferentes. Então cada andar ele conhece um novo personagem, então o protagonista conhece um novo personagem, e nessa jornada dele, que não é uma jornada de iluminação, mas uma jornada para o fundo do poço, ele vai tendo novos ensinamentos. E eu posso me perguntar, que ensinamento ele aprende nesse andar? Por que acontece aquilo naquele andar? Aí eu vou extraindo os ensinamentos que o poço quer me passar. A crítica dentro desse processo. Então, o Poço é um filme que traz essa questão. Parasita é um filme também que tem dois atos muito nítidos, que mostram uma família num processo e depois dessa família em outro processo. E vai mostrando uma constituição a respeito. Só que Parasita tem muita dica, que é dica assim, bem suave, bem direta, que a gente pode fazer essas perguntas. São dicas que podem justamente fazer a gente interpretar melhor. Então, quando você vê o filme O Poço, agora nós falamos da estrutura do Poço, no filme Parasita, opa, meu Deus, vai acabar a live. Será que vai acabar a live? É 1 hora, né, que tem de live. Eu tô com medo da live acabar, gente. Deixa eu olhar aqui. Como é que eu sei que a live acabou? Vocês aí, meus amigos, que estão assistindo a live, que já fizeram live, ele dá o aviso pra gente quando acaba? Por quê? Eu tenho que saber isso. Porque eu acho que a live deve estar acabando. Vou olhar aqui. Eu me empolguei que eu vou falar do filme. Vocês perguntaram do filme. Mas aqui eu vou descobrir aqui. Vamos ver aqui. Bom, deve estar terminando. Pela questão do horário, a live deve estar terminando, tá, gente? Creio eu. Então, vamos deixar essas questões. Eu vou conversar sobre essas questões na próxima live. Fico combinado para a próxima live para a gente conversar sobre isso. Ok? Então, deixa eu deixar aqui alguns avisos para vocês finais nessa live aqui bacana para vocês, que eu acho muito legal, que é o seguinte, olha, você tem sugestão de outras histórias para que a gente possa abordar, ou histórias que ensinam para que a gente possa pensar em alguns processos? Deixe nos comentários dessa live, tá bom? Que eu vou publicar essa live lá no perfil do Instagram, e aí vocês podem deixar algumas questões lá nos comentários. Comenta lá quando publicar lá, você comenta para que a gente não esqueça. Outra coisa, se tiveram educadores assistindo essa live de hoje e quiseram essa história que eu contei hoje sobre os turistas secretos do Moacir Sclia, se você quiser receber essa história dos turistas secretos, junto com algumas questões para reflexão, para que você possa trabalhar aí com seus alunos, mande um e-mail para a gente para caminhodalinguagem@gmail.com, ok? Repetindo, caminhodalinguagem@gmail.com. Que a gente envia para vocês aí o texto e justamente com algumas questões para você trabalhar aí com seus alunos, tá bom? Turistas secretos, que foi que a gente trabalhou hoje. Gente, obrigado pela participação de vocês. Olha, teve gente que ficou com a gente aqui até o final. Olha, muito obrigado. Divulgue essa live para os seus amigos. Obrigado pela presença dos meus amigos que estiveram aqui hoje. Gente, um grande abraço para vocês todos. Saudade. Obrigado pela participação de vocês todos hoje aqui, tá bom? E não se esqueçam que na outra logo, não sei se vai ser domingo que vem, mas a ideia é fazer sempre lives, trazer sempre esse bate-papo aqui a respeito sobre as histórias, a respeito dos caminhos da linguagem, que a gente gosta bastante, tá bom? É uma coisa que a gente ama de coração, é falar dos caminhos.